Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Educar para Empreender. Este programa que é gravado aqui na Associação Comercial de São Paulo, esta entidade que há 128 anos defende o empreendedorismo e a livre iniciativa brasileira. Também aqui funciona a Faculdade do Comércio, esta faculdade que eu sou diretor e cujo objetivo também é esse, é de qualificar o empreendedorismo, o varejo, o comércio. E o nosso entrevistado de hoje é Gustavo Araújo, que além de um querido amigo, ele na verdade, hoje coordena uma plataforma chamada A Hora de Investir, que na verdade fomenta conteúdo neste tema que é muito palpitante hoje, o mercado de capitais, o mercado de ações. E também está envolvido na direção do AI Livres, Assessores de Investimentos Livres, que igualmente é uma plataforma de eventos e conteúdos sobre este tema, o mercado de investimentos de capitais. Gustavo, muito obrigado já de antemão por ter aceito o meu convite neste programa Educar para Empreender. Como você sabe, estamos conversando aqui com micros, pequenos e médios empreendedores brasileiros que, na verdade, representam 90% da nossa economia brasileira. E eu te pergunto, Gustavo, já nesse nosso início de bate-papo, que eu costumo dizer, não é uma entrevista, é um bate-papo informal, sobre a sua carreira, como é que você construiu, esse seu interesse no mercado de capitais, como é que você chegou aqui, Gustavo? Wilson, primeiramente, obrigado pelo convite de participar hoje desse bate-papo. Educar para Empreender é um tema que casa muito bem com a área de atuação minha hoje, e eu sou membro do Fórum de Jovens Empreendedores. A gente tem feito um trabalho árduo para levar para os jovens empreendedores conhecimento, know-how, network, e o trabalho aqui da FAC é muito importante para a gente fazer o Brasil dar certo, o Brasil empreendedor, o Brasil que inova, que tem essa vocação, esse espírito empreendedor. E eu tenho esse espírito empreendedor já desde jovem, então quando a gente conhece o mercado de capitais, você é meio que convocado para estar lá. Eu digo que eu fui escolhido para estar ali, até porque a vida me levou até o mercado financeiro. Eu comecei de baixo, comecei como estagiário no Santander, hoje um banco mundial, espanhol, que tem uma presença muito forte no Brasil. E eu comecei galgando esses passos iniciais, fui ser professor de certificações, onde eu conheci um campo educacional. E a gente olha hoje o mercado financeiro no Brasil, ele é muito pequeno quando a gente olha para o mercado lá fora. E isso me interessou muito. Mesmo depois de formado e já várias áreas para escolher, o mercado financeiro ele é muito grande, ele tem espaço para várias áreas, comercial, jurídico, marketing. E eu acabei indo para esse campo educacional de fato, porque eu percebi que existia uma necessidade de levar esse conhecimento para os 200 milhões de brasileiros. Para a gente ter uma noção, a gente tem pouco menos de 5 milhões apenas de investidores, pessoas físicas, na Bolsa de Valores. É pouco, né? Muito pouco comparado com países desenvolvidos. E isso foi me instigando, eu fui buscando conhecimento, provas. Atuei em bancos grandes como Itaú, fui gerente, fui assessor de investimentos no Safra e fui crescendo até que eu fui um dos participantes iniciais do AI Livres, que hoje é a maior associação dos assessores de investimentos. E a gente ali cabeçou alguns projetos para... Hoje a gente deve ter pouco menos de 25 mil assessores que são certificados pela Ancord, que é uma credenciadora, mas que é um número comparado aos Estados Unidos, tem 1 milhão de advisors. Então aí foi o meu intuito de falar, poxa, eu preciso estar ali atuando, e a gente está conseguindo avançar. Um exemplo foi o congresso que a gente fez agora recente, e comecei também a escrever livros e desenvolver plataformas de ensino. Eu estou até com um dos livros aqui, que é A Hora de Investir, A Hora de Investir, que é um livro que ele ensina do zero ao avançado sobre planejamento financeiro. Então, um guia prático para construir o seu planejamento financeiro. Ele tem QR Code, que você entra em sites, tem um conteúdo bem fácil de entender, tanto para quem quer entrar nesse universo, quer conhecer. E eu tenho esse outro que foi mais recente, que é o Caminho para a Liberdade Econômica e Livre Mercado, no qual ele está desenvolvendo aqui conhecimento sobre economia, livre mercado, comparação do mercado financeiro hoje no Brasil em relação ao mundo. Então é um livro que acaba sendo mais para quem quer aprender mais técnico, certo. E aqui ele mais macro sobre a situação econômica.
E então, eu já tenho 3 livros escritos. Perfeito. E, enfim, acho que agora, o que apenas começando, na verdade. Muito bem. Tenho muito o que fazer, eu considero que eu estou apenas começando. Claro, não, mas você é uma pessoa estimulada, uma pessoa engajada, tenho certeza que a sua carreira vai ser cada vez de maior sucesso. Agora, me diga uma coisa, Gustavo, eu participei desse congresso que você fez recentemente, fui falar sobre educação empreendedora, né? E eu percebi ali que, na verdade, o que vocês congregam são assessores de investimentos. Eu queria, por nosso público que nos assiste, o que é um assessor de investimento? E você mencionou um dado importante sobre a certificação. Esse profissional, ele precisa ser certificado para atuar? Como é que funciona isso? Não, ótima pergunta. Eu vou até citar o exemplo hoje de quem sai de uma faculdade de advogado. Você se forma em Direito e para você exercer a profissão, você tem que passar na OAB. Então, essa certificação da OAB, você se prepara para uma prova, só assim você vai estar apto a advogar. Exemplo do corretor de imóveis, você precisa ter o CRESSE. Então, hoje no mercado financeiro não existe uma faculdade em específica. Direito, medicina, a gente vê muito pessoal de administração, publicidade, engenheiros, até advogados formados em Direito vão para o mercado de capitais. Mas existe hoje provas que te credenciam a poder atuar como se fosse uma carteira de motorista. Um exemplo bem básico aqui. Então, existe hoje certificações para você ser assessor de investimento, eu já vou te explicar o que seria. Existe certificação para você ser analista, que é uma profissão que ele é mais técnico, ele não tem muito contato, não é um comerciante, né? Ele é mais um analista. Existem certificações hoje até globais, que é o CFA, a gente até levou para o congresso, né? O CFA estava lá, que são certificações que você pode trabalhar no mundo inteiro. Então, o mercado financeiro é muito globalizado, ele se comunica muito. Então, hoje, quem se forma, por exemplo, na FAC, tem uma faculdade, uma pós-graduação e quer entrar no mercado financeiro, ele precisa tirar a certificação. Não precisa ter faculdade para fazer, né? Mas, claro que a faculdade um MBA te ajuda muito a se posicionar, né? E você precisa estar vinculado a alguma corretora ou você pode ser um assessor independente? Isso, aí hoje existe várias formas de atuação. Tá. Né? Hoje você pode, com o CEA, que é uma das certificações para ser especialista de investimentos, e tem a Ancord, que é para você ser agente autônomo de investimentos, que agora a gente até mudou o nome para um projeto de lei que pode se chamar assessor de investimentos. Tá. Você é vinculado dentro de um banco, de uma corretora, a gente chama de broker. Você é contratado pela corretora para você atender os investidores. Então, você vai prestar um planejamento financeiro. Principalmente quem não tem tempo para acompanhar mercado, suas finanças, precisa de um suporte de alguém que vai dar um planejamento para ele, eu quero fazer uma viagem, eu quero comprar um carro, o que eu posso planejar para chegar nesse objetivo? Então, monta um plano conjunto, faz um planejamento, olha, é melhor buscar aqui uma renda fixa, uma renda variável, com aportes mensais você consegue o seu objetivo. Né? Agora, existe hoje, o nosso congresso ele estava muito voltado para esse profissional que ele é mais empreendedor, que ele pode hoje trabalhar com mais de uma plataforma, não necessariamente só vinculado a um banco ou uma corretora, ele pode trabalhar com 2, 3, sabe? 2 corretoras, 3 corretoras, mas ele tem um CNPJ, ele é um empreendedor, ele é um prestador de serviço e a gente estava focado muito naquele nicho, que é um nicho que tem mudado muito, uma profissão que as regulações estão mudando constantemente porque está se adequando ainda a um mercado mais livre, mais concorrente. Agora, Gustavo, você mencionou que no Brasil são menos de 5 milhões de pessoas que estão no mercado de capitais. A que você atribui essa pouca adesão do brasileiro a investir no mercado de ações? Eu acredito, viu, Wilson, que a nossa cultura. Existe hoje investidores que eu já vi, inclusive no programa, Luiz Bassi, que eu sou fã. Ele é um investidor que começou como engraxate, investe no mercado de ações e hoje é bilionário. E conversando com ele, certa vez, ele realmente falou para mim, olha, nós precisamos levar cultura de investimento. Então, existe ainda, nos rincões do Brasil, muitas famílias que preferem investir em imóveis. Agora, tem que diversificar. Quando a gente olha, se eu for comparar aqui a população americana, que existe uma cultura mais empreendedora. De make money, né? De fazer dinheiro. Aqui é essa coisa passiva. Assumir risco. Earn money, é receber dinheiro, não produzir riqueza. Produzir riqueza, essa é a palavra.
Porque assim, quando a gente produz riqueza, você está gerando emprego, está gerando renda. Exato. Então, quando a gente olhar, a nossa cultura em si, que você ir para o mercado, financiar o setor produtivo, você está gerando emprego e renda, está gerando renda para você. Hoje, eu já digo que a gente tem mecanismo que torna o nosso mercado seguro, eficiente. A CVM tem vários mecanismos que têm melhorado. Agora, essa cultura, eu acredito que o papel da internet tem sido importante. No dia do Congresso, levamos para a Bolsa para que ela volte com o Bovespa vai até você. Muito bem, Gustavo, a gente vai fazer um breve intervalo e no retorno nós vamos falar sobre algumas dicas que você dá para esse pequeno empreendedor que nos ouve, que tem algum recurso, mesmo que pouco, mas disponível, para entrar nesse mercado de capitais. Até breve. Olá, estamos de volta com o Educar para Empreender, hoje entrevistando o Gustavo Araújo, que é um especialista em mercado de capitais, produz conteúdo sobre este tema e também está vinculado à AIS Livres, Assessores de Investimentos Livres, que é uma entidade que representa justamente os assessores de investimentos aqui no Brasil. Gustavo, agora entrando aqui numa parte mais consultiva mesmo, né? Eu sei que você escreve muito sobre isso. Nosso público, esse pequeno empreendedor ou este colaborador do mercado brasileiro que nos assiste e tem interesse em ingressar no mercado de capitais, tem às vezes um pequeno recurso disponível, né? E gostaria de entrar nessa área. Qual dica que você dá, Gustavo? Eu falo que hoje, até por assessor isso, hoje, quando o assessor quer ser bem-sucedido, Wilson, ele precisa buscar as empresas, que é onde está o dinheiro, onde você tem faturamento. Eu lembro quando eu trabalhei em bancos, né, eu sempre olhava, vou buscar aqui o CNPJ, quem são os sócios? Você buscava os sócios, ia lá e conseguia abrir a conta dos sócios e fazer a assessoria toda dos sócios e se dava muito bem. Ganhava premiações, enfim. Só que olhando para o microempreendedor, o empreendedor em si, como você vai acessar esse mercado de capitais? Hoje, quando você emite títulos de dívida como debêntures, eu estou falando até mesmo de securitização, que é CRIs e CRAs, onde você coloca um recebível por trás e você emite um título para o mercado financeiro. O investidor compra esse título e você consegue um investimento mais barato. Por quê? Porque abrir capital hoje para uma empresa, você tem que ter um número muito grande de faturamento. Você chegar numa abertura de capital... É um processo complexo. Processo complexo. Os empreendedores que querem chegar nesse nível, ótimo, né? Que bom que tenham muitos. Mas existe esse passo antes que você pode chegar ali a captar recursos e conseguir realizar seus projetos. Perfeito. Tá, e a dica para o pequeno que quer começar? Ótimo, e aí para os empreendedores, né? Primeiramente, saber separar, né, o que é CNPJ, o que é CPF. E a gente vê muito, né, empresas iniciando a fase mais difícil, os primeiros 5 anos de empresa, que existem números que dizem que as empresas até 5 anos, no Brasil, existe muito número que fecham. Então, esses primeiros 5 anos é fundamental saber ter uma reserva de emergência e uma reserva de liquidez. Né? Por quê? A reserva de emergência ela tem que ser de 6 meses a 12 meses. Quando acontece um imprevisto, a reserva de emergência está para aquilo. E a gente chama de colocar investimentos com liquidez. O que são investimentos com liquidez? Investimentos que geralmente remuneram 100% do CDI, exemplo, CDB bancário, uma letra, uma LCI, uma LCA, e você pode tirar a qualquer momento, perfeito? Então, o investimento da empresa normalmente fica na liquidez. Por quê? Precisa pagar funcionário e tal, mas saber separar a sua pessoa física da sua CNPJ é importante, ter a sua reserva de emergência de 6 meses a 12 meses, porque você nunca vai ter susto. Porque se você tem um investimento que é renda variável, exemplo, pode ter maior risco, ter maior retorno. Se você sai antes do prazo, você perde dinheiro. Então o investidor, o empreendedor, o investidor que é mais arrojado, se ele não tiver essa gestão de risco, ele pode ter em momentos ter perda, porque precisou
do recurso. Então, saber separar a reserva de emergência, saber separar a reserva de oportunidade, e essa reserva de oportunidade é para momentos bons. Exemplo, eu vou até sair um pouco do mercado de capitais. Surgiu uma oportunidade de comprar um terreno, ótimo, tira da sua reserva de oportunidade. Surgiu um investimento em específico no mercado, a gente sabe que quando tem queda de juros, tem oportunidade de ter um pré-fixado para o longo prazo interessante, eu pego essa reserva de oportunidade, aloco nesse investimento que eu vou ficar com um prazo maior, de 12 meses, de 2 anos. E só que a sua reserva de emergência está lá. Não vou precisar tirar dessa reserva de oportunidade. Então, assim, a gente chama de diversificar para que você tenha uma relação, uma correlação, né, de risco-retorno. Então, se você tem um perfil mais arrojado, geralmente o empreendedor é mais arrojado, é um perfil que está disposto a correr mais risco, mas tenha sempre um assessor perto para te dar oportunidades. Porque nós temos o empreendedor, como ele acaba fazendo tudo, às vezes ele gosta de ele mesmo cuidar. Sim. Ele mesmo lá compra os ativos dele, vou comprar uma ação, vou comprar aqui, abrir o aplicativo do banco, tem uma oportunidade aqui, vou comprar. Mas sempre ter um assessor, um consultor para te falar como está o mercado, o cenário. E você tendo essa reserva de emergência, você vai ficar com muita mais confiabilidade, conforto e segurança para o seu dinheiro estar rendendo, você ganhar mais dinheiro, ter mais tempo com sua família para curtir e cuidar melhor dos seus negócios, porque se você está bem do bolso, com certeza você está mais feliz no trabalho, né? Cuidando do seu negócio, dos seus colaboradores. Então essa é a principal dica. Claro, quem quiser saber mais pode procurar meu Instagram, tá? Que é o @Gustavo.Araújo Brasil. Pode me chamar no direct, que eu vou estar ali para passar algumas sugestões para vocês. Eu digo dicas, né, que a gente pode falar aí diretamente, e esse é o caminho. Mas cada um tem um perfil, não posso generalizar, mas olhando o macro agora, a principal recomendação e dica é esse passo inicial. Perfeito. Agora, esse tipo de serviço, o assessor de investimento, como funciona geralmente, Gustavo? É um valor fixo, você paga pelo serviço uma mensalidade, ou de repente é um percentual em cima do êxito, o retorno que o investimento dá? Quem está nos assistindo e deseja ter um assessor de investimento, como que ele deve fazer para contratar? Como funciona essa contratação? Quando entra o assessor de investimentos, é quem vai te dar assessoria, então ele já é muito exclusivo, já é um serviço personalizado que os bancos e corretoras oferecem para o alta renda dos bancos, né? O alta renda. O alta renda que a gente fala, olhando os bancos Santander, Itaú, Banco do Brasil, é uma média de renda de 15 mil mês, ou você ter 150 mil para começar. Então, a partir desse valor aqui, você começa a ter um assessor de investimentos. Tá? Agora, não necessariamente, você pode receber uma herança, ou ganhou na Mega Sena, mas esse é um mínimo. Agora, custos, né? Como que isso é incluído no custo? Nos bancos, já está incluso no pacote, geralmente tem uma tarifa, né, da própria conta. Do outro lado, quando a gente fala dos assessores que são autônomos, eles não cobram mensalidade. Não existe uma mensalidade. Isso é uma regra da CVM. Então, como acontece? Existe um comissionamento por cada alocação de ativo. Certo? Exemplo, corretagem de compra e venda de ações, taxa de administração do fundo, é repassada uma parte. Mas não existe hoje uma mensalidade para você ter um assessor de investimentos, tá? Mas é uma comissão, um percentual em relação ao capital que está sendo... Exato. Ah, tá, entendi. Em relação ao capital que está sendo alocado, né, ou a taxa de administração dos fundos. Isso varia de fundo para fundo. Em relação à mensalidade, quando eu olho para o mercado americano, existe a mensalidade. O americano, ele vê valor em pagar mensal para ter... Como se fosse um contador, tem uma contador, isso que eu ia falar como agora. Contador. No Brasil, a nossa cultura ela é diferente. Né? Existe esse profissional, mas ele é muito pouco procurado. Eu enxergo que aqui é mais ou menos comparado o assessor de investimentos com um corretor de imóveis. Exato. Que você paga só na hora de fazer alguma transação. Exato, só na hora de fazer alguma transação. Agora, existem os fundos, né? Se você está colocando um capital num fundo, o fundo de investimento DI,
que é aquele que você resgata a qualquer momento, você deixa ali para os seus planos de curto prazo. Ele tem uma taxa de administração de 1% ao ano. Certo. Então você faz esse cálculo em relação ao montante que você investiu e 1% anual, metade desse 1% vai ser alocado para o assessor, a outra parte para a gestora. Que a gente ainda tem ainda intermediários. Perfeito. Existe uma gestora que faz a alocação desses ativos, e já é mais fiduciário. Fiduciário é que você tem o poder de decidir aonde alocar. O assessor não tem esse poder de decidir onde alocar, somente com a decisão do cliente. E aí entra uma outra profissão aqui, que é o gestor de fundos. Que aqui na Faria Lima a gente tem as maiores gestoras. Exemplo daqui da Faria Lima, a Verde Asset, que é muito conhecida, ou Internacional, a BlackRock. Os gestores, eles são profissionais técnicos, não falam diretamente com o investidor, né? E eles compram e vendem os ativos de acordo com a classificação do fundo. Então, o que o assessor faz? Ele é o intermediário entre o fundo e o investidor. Ou é intermediário entre a renda fixa e o investidor. É o intermediário entre a bolsa, que é ações, fundos imobiliários, e o investidor. Ele acaba dando esse espaço, esse atendimento, né? Então, por isso que o assessor precisa ser muito bom com relacionamento. Com certeza. Não apenas ser bom com números. Ele precisa entender de pessoas. Ele tem que ser um psicólogo. Exato. Né, para lidar com as aflições. Exato. Porque, quer dizer, envolve risco. Ao envolver risco, o trato humano tem que ser fundamental. E eu vou deixar até esse alerta, né? Existem várias profissões dentro do mercado financeiro. Se você é mais técnico, eu não sou muito bom em relacionamento. Existe espaço para você. Eu falei, se você gosta mais de ver números, de analisar gráficos, você vai ter o seu espaço. Agora, o assessor, ele acaba sendo um profissional muito empreendedor, porque o empreendedor é isso, ele precisa estar todo dia no seu negócio, falando com os clientes. Exemplo, eu fui numa sorveteria esse final de semana, Bashir, que fica ali na Ilha Pelegrino. Vila Nova Conceição. Vila Nova Conceição. E ela tem premiações diversas e vira e mexe para um artista para comer. Sempre está lotado, sempre está lotado. E esse final de semana eu estava com minha mãe, minha namorada, e falou, vamos parar nessa sorveteria que eu queria tanto tempo. Quando eu vou no caixa, quem está no caixa? O dono da sorveteria, o Bashir, libanês. Então, isso faz a diferença. Ele estava lá num sábado, sorrindo e atendendo a todos. E isso é ser assessor. Você trabalha de segunda a segunda. Você que tem que falar com o seu cliente. Então, como se você tivesse sua lojinha, você tem o seu negócio. E qual que é a sua empresa? São seus clientes. Você tem que cuidar bem deles, né? Então, isso é importante para quem quer crescer, se dar bem, ou para quem vai começar, estudar muito sobre atendimento. Com certeza. Bom, Gustavo, nós temos um inimigo aqui que é o tempo. Infelizmente já se esgotou, mas eu quero te parabenizar pelo seu trabalho. É através de pessoas como você que estão desmistificando esse tema, né? É um tema que é uma ciência, né? Mas eu noto aquilo que eu já havia dito aqui. Essas novas gerações estão vindo mais programadas para esse tipo de coisa, querendo assumir riscos, né? Até porque o momento do Brasil também é outro, né? A gente também tem que entender isso. E eu acho que, através desse trabalho que você desenvolve, é bem possível que a gente consiga atingir aquela meta, né, que o presidente da Bolsa ou da CVM citou. De 5 milhões de investidores na Bolsa, a gente passar para 10 milhões. Né? Eu acho que o Brasil merece isso, o Brasil tem tamanho para isso, o Brasil tem mercado para isso. Então, por isso que a sua atuação, o conteúdo que você produz, a sua expertise são tão necessários para o atingimento dessa meta. Eu que agradeço. O trabalho aqui o seu trabalho, né, como pessoa, como ser humano, da FAC, da Associação Comercial de São Paulo, do Fórum Jovens Empreendedores e tudo que você está envolvido, sem dúvida, vai ser importante para isso. Conte comigo sempre para os próximos congressos. Eu sempre quero poder contar, né, com o seu know-how, com o seu conhecimento. E assim, juntos, somos mais fortes. Com certeza. Vamos em frente. Muito obrigado, Gustavo, e até o próximo programa Educar para Empreender.